Senhor Jesus, unindo-nos em prece, nós elevamos os nossos pensamentos, rogando, Senhor, a intervenção dos amigos e benfeitores espirituais neste ambiente que nos acolhe, favorecendo-nos, Senhor, através da inspiração, através da intuição, para que os nossos esforços possam se fazer efetivos, ampliando nossas possibilidades de entendimento. Aproveitamos, Senhor, estes momentos para também te rogar em função de nossos familiares, por aqueles que estão enfrentando as dificuldades inerentes à própria existência, como sendo, Senhor, oportunidades de crescimento íntimo, mesmo que não consigamos entender. Te rogamos, Senhor, por todos aqueles que estão envolvidos nas tarefas desta casa que nos acolhe, estejam eles no plano físico e dando-nos o suporte do plano espiritual. Que eles possam nos proporcionar outros momentos como este. Te rogamos pelos nossos amigos e por todos aqueles que de alguma forma dão a sua contribuição em nosso crescimento íntimo, favorecendo-nos de alguma forma, Senhor, com a participação efetiva em nossos relacionamentos. Permita, mestre amigo, que durante o tempo em que nos dedicamos ao estudo, possamos nos manter em paz e que a tranquilidade seja o nosso objetivo. Ampara-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O tema é muito sugestivo para nós. Porque faz parte da nossa história. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Justiça Divina. É o capítulo... Esperando a cola, né? 47. É o capítulo 47? 47, porque o meu não tem número. Então, é o capítulo 47 da edição nova. E aí, a gente vai iniciar pelo tema que deu ensejo a esse estudo, que fala com a gente no livro Céu e Inferno, que está no capítulo 7, capítulo 3, item 7, versículo 24, que diz assim: para o criminoso, a presença incessante das vítimas e da circunstância do crime é um suplício cruel. Então, foi esse item que deu ensejo a essa mensagem que a gente vai fazer a leitura agora, que tem o título Perdoados, mas não limpos. É uma mensagem da reunião pública de 4/8/1961, primeira parte, capítulo 7, versículo 24, parágrafo 24, do livro Céu e Inferno. E Emmanuel diz assim para a gente: em nossas faltas, na maioria das vezes,
somos imediatamente perdoados, mas não limpos. Fomos perdoados pelo fel da maledicência, mas a sombra que tensionávamos esparzir na estrada alheia permanece dentro de nós por agoniado constrangimento. Fomos perdoados pela brasa da calúnia, mas o fogo que arremessamos à cabeça do próximo passa a incendiar-nos o coração. Fomos perdoados pelo corte da ofensa, mas a pedra atirada aos irmãos do caminho volta incontinente a alanhar-nos o próprio ser. Fomos perdoados pela falha de vigilância, mas o prejuízo em nossos vizinhos cobre-nos de vergonha. Fomos perdoados pela manifestação da fraqueza, mas o desastre que provocamos é dor moral que nos segue os dias. Fomos perdoados por todos aqueles a quem ferimos no delírio da violência, mas onde estivermos, é preciso extinguir os monstros do remorso que os nossos pensamentos articulam desarvorados. Chaga que abrimos na alma de alguém pode ser luz e renovação neste mesmo alguém, mas será sempre chaga de aflição a pesar-nos na vida. Injúria aos semelhantes é a azorrague mental que nos chicoteia. A serpente carrega consigo o veneno que veicula. O escorpião guarda em si próprio a carga venenosa que ele mesmo segrega. Ridicularizados, atacados, perseguidos ou dilacerados, evitemos o mal, mesmo quando o mal assuma a feição de defesa, porque todo o mal que fizermos aos outros é mal a nós mesmos. Quase sempre aqueles que passaram pelos golpes de nossa irreflexão já nos perdoaram incondicionalmente, fugindo nos planos superiores. No entanto, pela lei de correspondência, ruminamos por tempo indeterminado os quadros sinistros que nós mesmos criamos. Cada consciência vive e evolve entre os seus próprios reflexos. É por isso que Allan Kardec afirmou convincente que depois da morte, até que redima no campo individual, para o criminoso, a presença incessante das vítimas é das circunstâncias do crime, e das circunstâncias do crime é suplício cruel. Então, a gente percebe que existe uma mensagem muito direta para a gente em função do pecado, porque é muito comum a gente entender que uma vez que peçamos perdão, as coisas estão solucionadas, as coisas estão amenizadas, mas a mensagem pede a nossa reflexão, pede a nós um pouco mais de esforço íntimo para que a gente possa entender que esta possibilidade ainda não faz parte da nossa realidade. Então, a gente vai pensando, né, mas de onde a gente pode tirar estas informações para que tenhamos condições de agir de maneira mais efetiva? Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12 e 13, tem o título: Por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça que superabundou ao pecado. E aí Paulo diz assim, no versículo 12 do capítulo 5 da sua carta aos Romanos:
Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Então, é interessante a gente entender que Paulo está falando que enquanto você está cometendo os atos que a sua consciência te autoriza, isso representa que você não está no pecado. E aí ele está falando, ou ele está citando para a gente Adão e Jesus. Quando nós nos referimos a Adão sendo o causador do pecado original. Porque ele foi contra uma determinação legal, ou ele foi contra uma lei. É interessante quando a gente fala em determinação legal, porque o Código Penal fala para a gente assim, olha, não existe crime sem uma lei anterior que o defina. Então, para você ser enquadrado no Código Penal, tem que ter uma lei anterior ao seu ato que diz que aquele ato é crime. Senão não tem como enquadrar você. Então, quando a gente fala do pecado original, é porque Deus já tinha dado uma determinação legal. Ele falou, olha, faz o que você quiser aqui no paraíso, porém, aquela árvore que está ali no meio, não come dela não. E aí, ao invés deles fazerem tudo o que estava permitido, eles foram fazer exatamente o que não deveriam ter feito. E assim, instaurou-se para nós o pecado. Então, o pecado não foi comer maçã. O pecado foi ir contra uma determinação legal. Porque se não tivesse, né, aí imaginemos Deus, na sua soberana justiça, soberano amor. Por que que o cara faz um paraíso, autorizando tudo para nós, mas ele coloca ali um negócio que é proibido? Sabendo da nossa fraqueza, porque quando você fala assim, ó, não pode, aí a sua vontade fica aguçada, né, assim? Você fica doidinho, né? Tem a placa lá, proibido estacionar. Está falando com você, é proibido. Aí você pensa assim, mas é só um minutinho. Aonde é que está a exceção na placa, eu ainda não consegui entender. E aí, fazendo uma visitação em um dos bairros, que eu já não vou me lembrar qual, tinha escrito lá no portão da garagem, proibido estacionar nem por um minutinho. Aí eu falei, esse foi mais claro, dá para você entender que não é para você parar na porta da garagem dele, nem por um minutinho. Augusto, fala igual meu sobrinho, por que Deus não fez brócolis com gosto de chocolate? Porque ele deixou para a gente descobrir os sabores. Então, o que a gente percebe? Vamos tentar, de alguma forma, trazer para o mais simples possível, né? Leis matemáticas. Então, vamos entender que na matemática tem um negócio assim, ó. Nós falamos disso na quarta-feira, tão interessante. Isso aqui na matemática tem um nome, semi-reta, porque na matemática a reta é mais ou menos assim. Porque você não sabe aonde ela começa e você não pode determinar aonde ela termina. Mas a nossa vida não é uma reta. A nossa vida é uma semi-reta. Por quê? Porque nós tivemos origem. Todos nós fomos criados em algum momento. Agora eu posso te dar uma certeza. Eu não sei onde você vai parar. Porque a vida é infinita. Como nós, seres infinitos, vamos determinar algo infinito? Então fica difícil eu falar para você de vida eterna. Assim, Jesus, quando estava conversando com Nicodemos, falou, cara, como é que você vai entender coisas celestiais se eu estou falando para você coisas materiais e você não consegue entender? Quando estava explicando para nós reencarnação. Ele falou, é necessário que você nasça de novo. Então, quando a gente vai entender essa porcaria desse pecado, que tem nos perseguido, é necessário que a gente entenda que tem que nascer de novo. Mas qual é o renascimento? Então, existe uma nova proposta. Na Gênese, Kardec fala com a gente assim, olha, todas as vezes que nós nos aperfeiçoamos moralmente, nós estamos desencarnando. Não dessa forma, né? Porque Kardec era muito mais capaz do que eu para definir, mas
o nosso entendimento. Então, a gente vai percebendo que é um caminhar, sempre um caminhar. E aí, olha que interessante, não é assim? As nossas fases. Normalmente, a gente fica só até aqui. Por quê? Porque a gente chama isso aqui de... Alguém pulou essa fase? Então, todos nós estamos enquadrados aqui. Nós chamamos isso aqui de... Eu posso falar para vocês que isso aqui é o presente de Deus para nós. Tudo bem? Isso aqui é o que você tem de mais maravilhoso hoje. Aproveite seu dia. Porque o amanhã... Deus perfeito. Só Deus sabe, tá vendo? Eu faço assim lá em casa. Amanhã só Deus sabe. Então nós temos esse aqui, estamos vivenciando, mas nós temos algo muito melhor, mesmo que você não acredite, que é... Até aí tudo bem? Agora eu posso falar para vocês que além disso aqui nós temos mais. Porém, eu não consigo prever. Então não é tão simples assim. O pecado, ele não surgiu para nós nesse momento. Segundo os nossos ensinamentos. Segundo os nossos ensinamentos, o pecado surgiu para a gente aonde? Inclusive segundo a doutrina espírita, que fala para a gente que nós somos devedores. Quando nos revelaram que nós estaríamos em um mundo de expiação e prova, para nós foi um terror, porque nós estamos repetindo os mesmos códigos de ensinamento que nós recebemos lá na Igreja Católica. Não é esclarecer, é atemorizar, para você ter medo e não fazer mais o trem errado. Porque a nossa educação também foi assim. Quando seu pai falava para você, não sai não que o homem do saco vai te pegar. E você começava a tremer e ficava imaginando quando é que ia aparecer o homem do saco. Então, muitas vezes você não saía. No meu caso, como eu era mais audacioso, nem o homem do saco me amedrontava. E aí tinha outros métodos. E a minha mãe utilizou eles. Porém, a gente vai perceber que Paulo fala para nós algo diferente. Ele fala para a gente assim, olha, tira a sua cabeça de Adão, que Adão não tem nada a ver com os seus pecados, não. Porque não estava estabelecido para você a lei. Então, o que você fez ontem, acreditando que estava certo, não era pecado para você nesse momento. O pecado só estabeleceu para você quando você aqui conseguiu entender. E eu posso falar para vocês o seguinte, quando nós chegarmos aqui, o que vai acontecer conosco quando nós dermos uma olhada rapidinha para cá? Vai visualizar o passado. Nós vamos descobrir novos pecados. Aí eu pergunto, por que o medo do erro? Se o erro faz parte da nossa caminhada. Então nós temos que lidar com o erro como sendo um fator nosso de ignorância, só isso. De novo, na matemática. Eu aprendi que esse sinal aqui é um sinal... Vou melhorar, tá bom? Vou fazer assim, ó. Agora eu consigo? Então esse sinal é um sinal negativo. Eu aprendi na matemática que esse sinal é um sinal positivo. Tudo bem? E eu aprendi lá na matemática que esse sinal é um sinal igual. Aí eu posso perguntar, nós temos alguma diferença na nossa intimidade? Ou nós somos criados do mesmo barro? Segundo a história que sabemos, não é assim? Podemos falar que fomos criados do mesmo barro? Sim. Agora, o barro que você foi tirado, eu não tenho conhecimento, porque pode ter sido argiloso. Então, a sua substância, a sua consistência é diferente de outros barros. Mas, o que vai mudar é o quanto de água eu acrescentei, né? O que tinha naquele barro, mas a nossa substância é a mesma. O que vai mudar é o que você está apropriando para a sua intimidade. Em um ambiente como esse aqui, os nossos amigos espirituais tratam de maneira igual todos nós. Alguém tem dúvida?
Ou alguém acredita que eu sou um privilegiado porque estou falando? Alguém acredita aqui que eu não tenho problema nenhum familiar, financeiro, social? Que ninguém quer, né, que eu tropece nesse degrau aqui para quebrar a cara e falar, ah lá, aquele que estava falando lá, estava se achando. Então, nós não podemos acreditar que só porque você está aqui, você já é privilegiado. Não existe isso. Mas o que você vai receber pode ser muito diferente do que eu vou receber. Em função das minhas qualidades? Não. Em função da minha abertura. Eu quero mais do que você. Porque você quer de boca para fora, segundo o Livro dos Espíritos. Tem muita gente que quer de boca para fora. E a vida começa a tomar um rumo tumultuado e muitas vezes você corre da doutrina espírita porque você acredita que é os obsessores que estão tumultuando a sua vida. Mas não, é porque o seu querer ainda não te motivou a mudar o quadro que você está vivendo. O seu querer ainda é bruxuleante. Sabe aquela luz da lamparina que ficava ventando? E aí se acendia a lamparina aqui e não chegava a luz lá atrás? Então o seu querer ainda está meio intimidado. Você não sabe se quer mesmo, porque os prazeres da carne ainda, né, têm uma interpretação muito grande na sua intimidade. Então você fala, hoje eu vou, amanhã eu não sei, quem sabe talvez. Então faz parte. Então, seguindo a lógica da matemática, nós aprendemos que o mal está em qual lugar aqui? No primeiro ou no segundo? No primeiro. Continuamos seguindo uma lógica, porque a minha lógica de vida não é a sua lógica de vida. A sua lógica é uma muito diferente da minha. E a minha lógica é outra muito diferente da sua. Mas a lógica matemática é uma só. Porque se você somar 1 e mais 2 aqui, ou em qualquer outro lugar, vai ser o mesmo resultado. Mas a minha lógica, o meu padrão é meu. Por isso eu não receito para você o que eu vivo na minha vida. Porque pode ser um desastre na sua. Mas na minha, eu já consigo administrar, mesmo que de vez em quando tenha alguns desastres. Então a gente vai entender que esse sinalzinho aqui significa o pecado. Tudo bem até aí? E você cometeu então um pecado. E foi um pecado contra alguém. Porém, como nós somos iguais, eu vou falar com você o seguinte, todas as vezes que você cometeu um pecado com alguém, a lei de Deus, por misericórdia, vai colocar um sinal aqui e vai interceder por você. Porque quando Jesus veio e simbolizou para a gente o esforço para vencer o mal, entregando-se à nossa ignorância, e nós o crucificamos, ele fez o seguinte, ele pegou 2 sinais negativos e transformou ele em um sinal. Só que a gente não tinha essa capacidade de entender e nós acreditamos que a cruz é um martírio. A cruz é um sinal positivo se você conseguir entender que todo e qualquer sacrifício é para a sua redenção e não é para o seu sofrimento. Então vem Jesus e faz com a gente o seguinte, olha, quando você pecar, não preocupa não, que eu vou agir na sua vida e vou fazer com que isso some para você. E na lei matemática, todas as vezes que você somar, você vai ter um resultado, porque nós não podemos ter problema sem solução. Você pode até não conseguir entender a fórmula, mas lei matemática vai te apresentar sempre uma solução para os seus problemas. Se você não entender, você não resolve. E aí você vai tentar colar. E muitas vezes a cola vai ser pior. Porque você vai perguntar para alguém que se diz entendido, e ele vai te falar assim, dá 15. E aí você vai na prova rindo, né? Garantir. E na hora que você recebe o resultado, se lascou, porque era menos 15. E aí o que você faz? Vai no seu amigo que te passou a cola.
Porque a culpa do seu erro é de quem? Do outro. Então, por isso, os meus conselhos são maravilhosos para a minha vida. Para a sua pode ser um desastre. Porque muitas vezes os meus conselhos estão baseados aonde? No meu passado, as minhas experiências. E aí eu fali no meu casamento. Você vai e me pergunta assim, Augusto, não estou dando conta da minha esposa. Falei, amiga, eu passei por isso. Já estou na terceira. Assim? Porque a primeira me fez raiva demais. Então, separei. Mas não aguentei ficar sozinho, consegui outra. E essa começou com a mesma coisa que a outra. Separei também. Estou na terceira. Já está me dando uma saudade da primeira. Porque, gente, a nossa essência é o que muda é o nosso comportamento, a nossa capacidade de interpretar. Sua esposa não está do seu lado para te fazer feliz, não. Ela está para te proporcionar crescimento. Seu marido não está do seu lado para te fazer feliz, não. Ele está para te proporcionar crescimento. Mesmo que para isso, tudo bem? Mesmo que para isso tem que ajustar de vez em quando, e aí você fala, nossa senhora, não estou querendo crescer, não. Estou querendo ficar do mesmo jeitinho. Quando eu falei com a minha esposa que aquele que ela namorou já não existia mais, ela queria separar. Falei, você namorou com um cara irresponsável. Aquele cara ficou para trás. Mudou a fase. Ele está querendo enfrentar o chefão agora. Quem joga videogame aqui? Eu jogo com meu filho. Então tem hora que tem o chefão. A hora que o negócio fica fácil, muda a fase. Aí vem um cara todo poderoso, cheio de poder diferente lá, e você não sabe como é que enfrenta ele. Então mudou a fase. E ela começou a chorar. Falou assim, estou com uma saudade daquele. Eu falei, mas é isso que você quer para a sua vida? Por quê? Nós queremos da vida do outro só o que ele tem de bom. Você quer o carro, o dinheiro, a esposa quando está cheirosa. Quando ela está naqueles dias, ninguém quer. Eu te falo, não, eu vou te levar um dia lá em casa que você vai ver se você vai querer aquilo. Porque é assim que a sua esposa fala do seu marido também. Fala assim, você quer meu maridão quando ele está arrumadinho, cheiroso, com dinheiro no bolso, acabou de receber o pagamento. Eu quero ver o dia que ele estiver lá naqueles dias, se você vai querer aquele trem. De pijama, de chinelo, todo mal acabado, eu é que tenho que aturar aquilo. Ah, esqueci que vocês não passam por isso, né? Só eu. Então a gente vai entendendo. Quando você faz o mal para alguém e peca, e esse alguém recebeu o seu mal como sendo algo negativo, porque se ele receber isso como algo positivo, nós vamos mudar a equação. Intercessão, e ele recebeu de maneira positiva. Quando você fez com alguém algo ruim, ele entendeu esse algo ruim, como é que foi a soma disso? Tudo bem? Mas aqui naquele ato educacional, você deu um couro lá no seu filho, era eu lá na minha infância, e a minha mãe, mesmo agindo mal, me deu algo positivo e eu consegui entender isso. E ela também entendeu, porque na mentalidade dela, ela está fazendo o que era melhor para mim. E hoje, muitas vezes, você está aqui para você entender por que seu pai fez aquilo com você. E aí eu vou te explicar que seu pai só fez aquilo por você porque ele acreditava que estava fazendo na sua vida um bem, mesmo que para você naquele momento fosse um mal. Então, a história da sua vida está presa aonde? Não no seu passado, mas no passado do seu pai, que não tinha capacidade de te dar outra forma de te instruir, senão aquela. Bebendo, saindo de casa, envolvendo com outras mulheres na rua. E você se machucou, mas não conseguiu entender. Era uma mensagem para que ele desviasse a sua rota e falasse assim, se eu casar um dia, eu não quero fazer com que a pessoa que esteja comigo passe por isso que eu estou passando agora como sendo filho. Se você entender a proposta, você muda. Mas você pode ficar preso aqui, ó. E aí você soma. Porém, o sinal é diferente. Aqui a gente soma. Qual que é o resultado? Aqui é o nosso tema. Vocês estão perdoados. Porém, todavia, contudo, não limpos. Porque zerar não quer dizer que tá bom.
Você pode até estar na neutralidade, em cima da corda, né? É aquela história do cara que morre, quando chega lá está em cima do muro, de um lado o inferno, do outro lado o céu, e o anjo lá torcendo para ele, né? Desce, desce, desce. E aí o amigo espiritual vai e pergunta para o capeta, mas rapaz, o cara lá do céu está fazendo uma campanha para levar o seu tutelado e você está calado? Você não vai fazer uma campanha? Ele falou assim, não, quem está em cima do muro já está no inferno, já fez a sua escolha. Está esperando só um empurrãozinho para colocar a culpa no outro. Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 1. E entrando no barco, passou a outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Acredito que seria eu, esse cara deitado. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Olha que interessante. Jesus falou para o cara levantar? Falou que ele estava curado? Porém, todavia, contudo, estava cheio de testemunha. Por isso que quando você me vê num boteco, quando você me vê lá no prostíbulo, não sai correndo para falar que me viu em local indevido, não, porque eu posso estar lá fazendo atendimento. E eu tenho falado isso para as pessoas que têm feito conosco alguns estudos. E aí vou falar com vocês a partir de agora. Quando você for fazer uma visita a alguém, qualquer que seja esse alguém, entenda que Deus não está te mandando para preencher tempo de ninguém, não. Deus está vendo em você uma possibilidade de ação direta na vida daquela pessoa. E você não está fazendo visitação, você está fazendo um atendimento. Porque naquele momento você pode ser o que melhor Deus pode colocar na vida daquela pessoa. Mesmo com todos os seus problemas. Porque Deus não está preocupado com os nossos problemas. Porque Ele sabe aonde nós vamos chegar. Mas Ele precisa de nós para agirmos efetivamente na vida de alguém. E lembre-se, quando for aconselhar, cuidado para que os seus conselhos não estejam baseados nas suas experiências do passado. Se você quer aconselhar alguém, pega o evangelho e mira lá no futuro. Fala, olha, isso vai passar, tenha fé, acredite, eu já passei por algo semelhante, mas nunca igual, porque ninguém de nós vai passar por coisas iguais. Porque você pode perder um filho, eu posso perder um filho. Não tem nada a ver de igualdade. Porque o seu filho tem uma significação para você e para mim ele tem outra. Os seus sentimentos têm um agravante na sua intimidade, os meus têm outro. Então, são situações semelhantes, iguais nunca, porque nós não somos iguais. E ele continua. E Jesus, vendo a fé deles, não é assim? Disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Você, quando chega em casa e vai querer contar que teve, né, uma experiência mística na casa espírita, nossa, eu me senti tão bem. Isso é misticismo, porque muitas vezes você não consegue nem explicar aquilo que você sentiu, mas as pessoas querem algo material. Você sentiu o quê? Eu não sei. Porque quando a gente sente algo diferente, nem sempre a gente consegue explicar, não está dentro das nossas experiências. Quando você vem para cá e tem vontade de repetir, você não consegue explicar por quê. Não é pela minha cara, não é pela cara do Éder. Muitas vezes a cara do Éder me dá uma vontade de ir embora. Assim, não. Eu estou falando que ele está aqui. Assim, mas nós não vivemos com ele, quem vive é a esposa. Então deixa ela passar por isso. Nós não. Nós vamos vir sempre. Porque ela tem um lado positivo dele também. Então, a gente tem que entender que quando você vem para um ambiente como esse, é por sua causa. Não é para fazer graça para o Emerson que eu estou aqui. Não é para fazer graça para a dona Marli que eu estou aqui. Às vezes levantando da minha cama 4h30 da manhã. É porque ela deu a oportunidade e eu abracei. Então eles construíram esse ambiente e nós estamos abraçando. E de alguma forma temos que nos comprometer para que isso continue, porque outras pessoas virão. E já falei com vocês que lá na igreja evangélica eles têm o hábito de rezar pelas cadeiras vazias, para que isso não aconteça mais no nosso meio.
porque outras pessoas podem estar conosco, usufruindo do mesmo ambiente. Augusto, mas eu não sei se isso vai transformar a vida dele. Eu também não sabia se transformaria a minha, mas estou aqui. Se transformou a minha vida, eu não sei. Mas o objetivo mudou. Então a gente percebe que muitas observações não fazem parte do contexto espiritual. Você está vendo uma coisa, mas está sentindo outra. Então a carinha pode ser feia, mas o que você está sentindo pode ser bom. Então releva a carinha feia. Eu estou vivendo com ela, gente, há mais de 50 anos. E aí eu tenho que olhar todinho no espelho e me enganando, né? Assim, nossa, mas você é lindo, viu? Para eu aguentar o tranco, porque hoje em dia já estou casado, os filhos criados, então graças a Deus. Mas tem um filho que fala para mim assim, feio, né? Mas eu acredito que é uma maneira carinhosa de me falar que ama. Então, é assim. E ele continua. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Então, por que você está pensando mal de alguém que você não conhece e viu em caminhos tortuosos, errados? Por que você pode acreditar que o simples fato de alguém falar em público diz que a vida dele está em ordem? Está totalmente resolvido os seus problemas. Quem é que te dá esse direito de achar que você é menor do que ele ou que ele é maior do que qualquer pessoa? Porque se fosse assim, eu não teria mérito. Se eu não tivesse que vencer as minhas dificuldades, eu não teria mérito. Então eu tenho que ter as minhas dificuldades, eu tenho que romper. Né? Mesmo não gostando do Éder, eu tenho que acatar as ordens, porque ele é que determina, eu só cumpro. Mesmo sem gostar da dona Marli, eu tenho que acatar. Quem tem que gostar dela é o Emerson, é a Gisele, que são filhos, eu não. Eu só cumpro. Augusto, faz isso. Sim, senhora. Assim? Quando ela sai, ela acha que me manda. Gente, tinha um amigo aqui que era assim, sabe? Eu conversava com ele e falava, cara, mas você é doido, rapaz. Você não tem medo de ir embora, não? Eu falei, que ir embora, rapaz? Eu estou 20 anos aqui. Eu estou quase já contando meu tempo. Eu falei, nossa, mas você é doido. Ele falava, não. Ela chega, eu falo, sim, senhora, dona Marli, eu vou lá. Quando ela sai, ela acha que manda em mim. Nem minha mãe manda em mim, rapaz. Ela vai mandar. Mas na hora que ela chega, é um negócio, sabe, impressionante. E ontem eu estava conversando com o meu colega de turno, que é o Charles, que está aqui. Impressionante. A gente fez um comentário dela, de repente, quem estava atrás de mim? Gente, aquilo é um espírito, sabe? Que... Não tem que te dar sossego, não. O assunto estava tranquilaço. Eu fui começar a fazer um comentário dele, daí um pouquinho ela estava lá na porta, assim, ó. Falei, gente, esse negócio... Ela fala com a gente assim, eu tenho tudo quanto é tipo de mediunidade. Hoje eu acredito. Porque o bicho é danado. É interessante, né? E ela fica lá assim. E na calada, você não ouve o passo dela. Outro dia a gente estava conversando, está todo mundo reunido, né? Quando ela está longe, os gatos fazem a festa. Os ratos fazem a festa. O gato afastou, então a gente estava comentando. Eu falei, gente, já pensou a gente lá no umbral, batendo um papo igual a gente está aqui? De repente a gente escuta um sino. Pem, pem. A gente começa a correr. E aí, de repente, surge a dona Marli com o sino na mão. Porque isso não vai dar sossego a gente, não. Quando a gente passar para o plano espiritual, ela vai te achar. Porque, imagina o cara que está ali atrás, ali, né, fingindo de bobo ali, ele deve ter uns 15 ou 20 anos que está aqui na mesma tarefa que eu, há 7. E eu já estou pensando, gente, eu não aguento mais. Né? Eu tenho que mudar. Mas todo sábado eu me renovo. Quando o cara não quer viajar e me liga, pedindo para que eu substitua no dia dele 3 dias, mas que vai me pagar só um dia. Olha para vocês verem a situação que você fica. E diz que é amigo. Eu falei para ele, aguarde que você vai ver o que está te esperando. Né? Então a gente vai entendendo que o que você tem na vida é proposta para você se renovar. Não é castigo de Deus, não. Mas a nossa educação falou que Deus ia nos castigar, e aí você ficou preso nisso, e aí chora, né? Nossa Senhora, Deus está me castigando. Que Deus está te castigando? Deus está te promovendo. Passa por essa fase aí que você vai ver quando você olhar para trás e falar, agora eu estou fortalecido. Mas não para não, porque vai vir outras. O chefão está logo à frente. Só mudou a fase. E aí continua assim. Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais? Perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Jesus, conhecendo as criaturas que o envolviam, falou com eles, falou, gente,
Que bobagem é essa que vocês estão pensando? Eu só falei que o cara estava perdoado. Não tem nada a ver, não. Quando você ofende alguém e vai pedir perdão, o cara fala, não, você está perdoado, não tem problema não. A gente vê isso nitidamente nas pessoas que falam quando foram atendidas pela justiça e não tiveram os seus desejos realizados. Porque você não fica satisfeito com o resultado que obteve, como se a justiça fosse criada para nos beneficiar. Não tem nada a ver uma coisa com essa. Então a justiça de Deus também não foi feita em função do meu benefício. Foi feita em função do meu crescimento. E muitas vezes eu vou padecer em função dos atos cometidos. Então ele fala, vou te mostrar, né? Porque perdoar pecado não quer dizer nada. Porque a própria obra, o céu e o inferno, fala para a gente que é muito interessante você se arrepender, mas o arrependimento só, por si, não basta. É necessário ainda mais 2 passos. E eu ainda posso citar um anterior ao arrependimento, que é o reconhecimento. Enquanto você não reconhecer o erro, você não se arrepende. Você bate no peito e fala, bem feito, se eu pudesse eu teria feito mais. Ele merecia. De vez em quando você torce para os outros assim, eu sei. Cuidado, porque você pode receber parcelas que não seriam para você. Mas ele continua. Perdoados são os teus pecados. Ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Aqui o desafio. O desafio é, quando Jesus fala que levanta-te, toma a tua cama, é um convocado pessoalíssimo para nós. Porque em muitos momentos nós acreditamos estar paralíticos. Não dá mais para fazer nada, eu não consigo mais andar, eu não consigo resolver. Mas a proposta na sua intimidade é levanta, pega o que sobrou da sua cama e se recomponha. E aí ele fala mais, ele fala porque o Filho do Homem tem poder. E aí eu pergunto, quem é o Filho do Homem? Você hoje, trabalhando aqui nessa área, está gerando alguém com todas as suas dificuldades. Você, sendo homem, estou tirando o sexo, tá bom? Estou falando criação, porque nós somos hominais. Então vocês, homenais, ou nós, essa geração, estamos trabalhando com a carne para gerar o quê? No nosso futuro, o Espírito, tudo bem? Se você estiver preso na morte, mas se você estiver preso na vida eterna, você vai entender que aqui também vai ter carne. Porque nós estamos gerando um novo corpo a cada dia. E eu falo para você, você não tem que esperar desencarnar para mudar os seus conceitos, não. Porque todas as vezes que você muda um conceito, você se renova, você nasce de novo. Então não tenha vergonha de abrir mão das falsas verdades que você tem na sua intimidade, não. Porque são elas que te aprisionam aqui, ó. Então, quem nos prende aqui são os nossos preconceitos, que vieram antes do que nós estamos aprendendo. Por isso, a proposta de doutrina espírita é esclarecimento, não é terror, não é temor. A nossa proposta é, faça o bem, porque isso é bom para você.
Porque as consequências do bem são boas. Não é porque se você não fizer o bem, você vai pagar, você vai sofrer. Não tem nada a ver. Porque senão você fica preso no resultado. Quando você faz o bem pelo bem, você não está preso no resultado. Aí a pessoa que te dá um dinheiro e quer saber, o que você fez com esse dinheiro? Amigo, você me deu? Eu faço o que eu bem entender. Você vai doar? Você doou. A pessoa chegou lá no meu carro, me pediu R$2. Eu doei. É dele. Mas eu olho para ele e desconfio. Aposto que ele vai fazer mau uso. Você está muito mais preso no que você está dando do que na sua proposta de renovação, de abrir mão daquilo que você acredita que está doando. Então, já que você não tem fé que aquilo que sai de você é bom e que qualquer pessoa que pegar naquilo vai ser contaminado pelo bem, entre em prece. Porque senão você vai limitar suas ações em função das suas próprias limitações. E aí você vai falar comigo assim, não, mas eu tinha certeza que ele... Como é que você tem certeza na vida de alguém? Conta para mim. Porque eu não tenho certeza nem da minha. Fica à vontade. Por exemplo, a gente está andando sempre de verdade. Aí para a pessoa, pede dinheiro. Aí a gente fica na dúvida do botar porque vai doar. Aí eu falo assim, eu vou doar. O que ele vai fazer já é fácil. Porque se a gente pensar diferente... Nós não vamos fazer Não vou prejudicar outras pessoas que de repente não tem... assim? Então, é quase que uma inspiração. Vocês aí atrás ouviram? Ah, então ótimo. Aqui, ó. Tá vendo? Então, quando você vai doar alguém, você está... Gente, eu fui no dia ali. E aí, na hora que eu cheguei, o cara já veio me abordar com a carteira de trabalho na mão. Já veio abrindo a carteira de trabalho. Meu senhor, faça favor, qual que seria a minha vontade? Seria não, qual que era? Sai correndo. Nem dá atenção. Né? E aí eu fui puxando o freio de mão, pisando no freio, e a coisa não queria parar, e eu andando... Quase que o amigo espiritual me derruba, para que eu parasse. E eu, com muito custo, parei. E aí eu olhei para ele, olho no olho. Falei, qual que é o problema, meu amigo? Ele falou, eu estou desempregado. Será que você pode comprar uma caixa de bombom para mim? Eu pensei assim, e eu falei para ele, como é que é? Ele falou assim, não, você podia comprar uma caixa de bombom para mim que eu vou vender o bombom. Falei, esse cara tá rindo do meu cabelo, sim. Mas entrei, eu estava indo comprar o leite do meu filho. E aí comecei, eu não estou comprando bombom nem para meus meninos, nem para minha esposa, eu vou comprar bombom para esse cara. Peguei a caixa de leite, levei até o caixa. Quando eu cheguei no caixa, o amigo espiritual falou comigo assim, você vai levar a caixa de bombom ou não vai? Fui lá depressa, peguei a caixa de bombom, coloquei lá, paguei e entreguei o cara. O cara, Deus te abençoe, vai com Deus. Eu não quero nem saber o que ele fez com aquela caixa, porque eu doei. Eu pensei, esse cara daqui um pouquinho vai parar um caminhão aqui e vai colocar as caixas de bombom que ele está levando. Mas aí eu pensei, nem todo mundo age como eu. Porque você está preso no que ele vai fazer com a sua doação, e eu não. Então, se eu não tiver fé naquilo que eu estou fazendo, eu posso desistir. Porque inúmeras vezes, quando eu estou vindo para cá, dentro do carro, eu estou pensando, será que vale a pena? Não por vocês, mas por mim. Então, não é fácil para ninguém. Não pense para você que é fácil. Não é fácil para ninguém. Então, a gente está sempre nesse jogo de questionamentos. E quando você começa a se questionar, acendeu uma luz no final do túnel para você. Aprenda a dar valor às suas intuições. E comece a balançar a cabeça pelo que você é. E programe-se para que você quer ser. Porque aí você vai ver que a sua vida vai mudar. E vai chegar um momento que você não vai mais permitir aquela conduta anterior. Porque você vai implementar na sua vida uma disciplina saudável. E não temor. Porque depois que nós acabamos com o inferno, porque nós fizemos isso, nós espíritas, e aí nós vamos livrar os espíritas do inferno, né? Acabamos com ele. Porém, nós não ficamos satisfeitos em acabar com o inferno. Nós tínhamos que criar um substituto, e criamos.
E aí tem um montão de espírita com medo de ir. Vocês até conhecem, né? Não queria nem falar que era para não sugestionar ninguém. Né? Foi mais light, né? Assim? De uma maneira. Então, o que nós fizemos? Ainda estamos implementando nos espíritas para que ele mude a sua conduta. E aí hoje eu tenho um filho de 12 e uma filha de 16. Desde os 4 anos de idade que eu falei com a minha esposa, a nossa filha é médium. Mas eu não vou promover mediunidade em ninguém, porque o que eu tenho estudado é que não se deve estimular crianças a desenvolver mediunidade. Está com 16. Cheia de complicações mediúnicas. Todos os domingos eu convido a ela para participar conosco. Porém, todavia, contudo, eu prego para todos livre-arbítrio, inclusive para os meus filhos. Se você não quiser, você vai pagar um preço muitas vezes caro. Porque, infelizmente ou felizmente, ela veio em uma família espírita. E o que eu não tive de informação, eles têm. Então, eu não vou obrigar nem filho, porque antes de ser meu, é de Deus. E se Deus colocou na minha vida, na minha família, sabe que eu não vou mais obrigar. Assim como eu nunca quis que a minha esposa fizesse algo por obrigação. Lá no início, quando éramos namorados, ela ia em todas as nossas reuniões. Tudo quanto era reunião, ela ia. Eu falei, cuidado para o seu espiritismo não ser de conveniência. Porque se você está de conveniência, uma hora você vai desistir. E graças a Deus, ela continua. Fica à vontade. Não, é uma história do Chico, que ele estava passando e o bêbado pediu dinheiro a ele. Aí ele pensou, não, ele vai beber. Não vou dar não. Aí depois ficou irmão e falou com ele. Isso mesmo, ele ia beber, mas a esposa não ia apanhar. Olha, né? Até arrepiei. Pra vocês terem ideia, porque nós estamos acreditando que R$2 num sinal vai mudar a vida de alguém. Eu posso falar para vocês que vai mudar sim. O dia que os seus R$2 estiver valendo muito mais em função do sentimento que teve você para doar, e não do apego material pelo valor que você está doando. Porque é assim que nós estamos justificando o fato de não dar para o cara que vem pedir para você na sua janela. Eu não sei o que ele vai fazer, aposto que ele vai usar droga. Você está acreditando muito mais na força do mal do que na força do bem. Eu não. Porque o mal não age por qualidade, ele age por quantidade. E o bem não. O bem age por qualidade. Um ato seu muda a vida de alguém. Só que você ainda não acredita. E tomara que no nosso desenrolar você passe a acreditar, para que você consiga mudar a sua vida. Então, quando a gente fala no texto, perdoados, mas não limpos, a gente pode entender que para ser limpo tem que ter algo mais. Então, quando alguém te oferece algo negativo, você deve oferecer para aquela pessoa algo positivo. Por quê? Porque quando alguém age no mal com você e você age simplesmente no bem com ela, você anula. Aqui você supera. E é tão interessante, você vai entender que na matemática, quando o valor é positivo, ele independe de sinal. E se eu colocar um número assim, você sabe que ele é positivo. Ninguém precisa te falar. Mas para ser negativo, alguém vai ter que te falar. E é assim na nossa vida. Se você quer falar de alguém no bem, você tem que colocar alguns adjetivos. E se você quer falar mal de alguém, você vai ter que tirar. Ou então você vai colocar alguns adjetivos ruins, corrosivos.
Então, se você puder falar de alguém bem, fale. Se você não puder, eu te aconselho a ficar caladinho, para que você não seja instrumento da maldade na vida alheia. Até bem pouco tempo, a gente só entendia o mal físico. Está na hora da gente passar para a próxima fase e entender que não existe separação entre o nosso presente, o nosso futuro e o nosso passado. Porque o nosso presente é a soma. Eu não posso acreditar que você fez só coisa ruim no seu passado. Eu não posso acreditar que seria por maldade. Eu posso acreditar que foi por ignorância. E segundo Paulo, o que vai revelar para nós os nossos pecados é a lei. Então, quando você chega aqui e descobre que você deveria ter feito coisa melhor, não é para te penalizar, é para que você se reconduza para o seu futuro. E se você entende os seus problemas, eles passam a não ter tanta dificuldade para que você os vença. Porque você vai trabalhar de uma maneira mais linear. Compreensão. Por isso Jesus nos aconselha, não resistais ao mal. Fica à vontade. Por isso que Jesus falou, né? Se te bater numa face, oferece a outra. Mas a gente pensa que Jesus está mandando a gente oferecer a cara. Não. Qual que é a nossa face? Qual que é a nossa personalidade? Porque aquele que está batendo na nossa face, ele quer que nós apresentamos o que nós temos de igual a essa ação que ele está fazendo. Por exemplo, se eu estiver na rua, né, um cachorro me morde, eu vou lá e mordo o cachorro também. Um morde o outro. Qualquer parar na rua, você vai falar assim, são dois cachorros brigando. Mas Jesus está pedindo para a gente mostrar uma outra face que nós temos. Nós não temos só face mal, nós temos uma face positiva. Gente, isso é tão interessante porque o nosso entendimento ainda é que os outros estão em uma situação diferente da nossa. Isso é real. Mas o que nós ainda não conseguimos entender é que quem está procurando o bem somos nós. E quando nós nos reunimos aqui, o plano espiritual está em festa. Está no Evangelho. Quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Então nós temos que imaginar sempre, imagina os seus amigos espirituais do plano espiritual agora, vendo você, participando com você. Porque é comum também a gente acreditar que os nossos amigos espirituais são do naipe de Emmanuel para cima. Então você acha que seu amigo espiritual não precisa de vir em palestra pública no Lafran, né? O meu amigo espiritual, uma hora dessa, deve estar sentado ouvindo. Para quando eu sair daqui e esquecer, ele falar no meu ouvido, você já esqueceu aquilo que você falou? Então é assim. Então você acha que seu amigo espiritual, uma hora dessa, está bailando, né? Agora vou ter um refresco porque ele está preso pelo menos uma hora, ele vai me dar sossego. Seu amigo espiritual está do seu lado, ouvindo. Porque quando nós viemos para uma tarefa como esta aqui, a nossa entrega representa o nosso pedido a Deus. Senhor, me ajuda, porque não está fácil. Porque até Jesus teve ajuda. Quando escorregou, o cara correu lá, o tal do Cirineu, não é assim? Ajudou ele a carregar. Jesus respirou de novo, tomou a cruz, falou, essa aqui não, amigo, essa aqui é minha, pega a sua que está vindo aí atrás. Então, cada um de nós tem. Agora, por que nós identificamos o outro, que nos oferece uma dificuldade de relacionamento, porque nós viemos em um meio para nos relacionar, para resolver as nossas pendengas através das relações. Por que nós ainda vimos nessa criatura o mal? Será que a gente não acredita que essa criatura é filha de Deus? Que está pelejando igual a gente mesmo? E que muitas vezes é a nossa resposta àquela ofensa que vai transformar a vida daquela criatura? Porque ela estava esperando algo diferente? Então, nós temos que decepcionar as pessoas de maneira positiva, porque elas nos conhecem. Por isso que elas nos ofendem. Porque quem não te conhece não tem condição de te ofender, porque ele não tem acesso a você. Então, geralmente, as pessoas que estão mais ligadas a gente são as que mais nos ofendem.
Por quê? Porque elas nos conhecem, as entranhas. E até o olhar da pessoa te ofende. Você pensa, poxa, por que está olhando assim para mim? Eu não fiz nada. É um anjo em figura de gente. Assim, isso está te esperando há 40 anos vivendo com você, esperando a hora, acompanhando seus passos. Vou mostrar para ele que essa asa que ele estava falando para os outros que tem, não tem 2 penas de cada lado. Se eu levantar um palmo do chão e soltar, já era. Porque nos conhecem. Então os outros não. O cara fala, você vai embora. Assim. Agora, o que a gente tem percebido? Nós estamos ficando tão fragilizados, que uma buzina no trânsito é capaz de te desorganizar a semana inteirinha. Você está indo para uma tarefa, ou você está saindo de uma tarefa, na primeira buzinada, seu estudo, sabe, desaparece da janela, puff, uma nuvem de fumaça. E você retoma todo aquele seu passado de ignorância e quer agir como você agia lá atrás. Poxa, mas a sua proposta não é mais essa. Vão existir inúmeros buzinadores aí, doido para arranjar uma confusão, que ele pega o próximo da fila, você fala, opa, deixa eu fugir, vou entrar em pressa e vou esconder dele, porque se eu não entro em pressa, ele me vê. A finalidade da pressa é essa, nos exilar ou nos tirar do pecado, porque se você não faz pressa, você cai em tentação. Então, imaginemos nós o trabalho dos amigos espirituais para preparar um ambiente como esse. Eu não sei quem está no plano espiritual de sua família, né? Seu pai, sua mãe, seus tios, é o meu caso, né? Meu pai, minha mãe. E aí eu imagino a minha mãe lá em cima preocupada com aquele menino que ela tinha que bater de manhã, de tarde, de noite para regenerar-se. Aí o meu amigo espiritual fala assim, onde é que está a Dona Rosa? Está chorando ali, ó. Pega ela agora. Aí vai lá, pega a Dona Rosa, fala assim, eu vou te levar para você ver seu filho. Isso é com você, com seu pai, com seu filho. E aí, olha onde está sua mãe, olha onde está seu filho, olha onde está aqui o seu querido. E você está aqui. E muitas vezes chorando, padecendo, né? Acreditando que você perdeu um ente querido e que ele está desprovido de socorro, que o seu socorro seria o único capaz de consolá-lo. Nós não sabemos de nada. Nada. Então, perdoados os nossos pecados, nós estamos e seremos todos os dias, mas não limpos, porque a limpeza requer de nós um esforço maior. Entendimento e ação. Haja no bem, independente do que você vai acreditar amanhã. Hoje, a sua consciência estabelece para você o seu limite de ação. Faça de coração aberto. E isso vai representar o bem na sua vida. Mesmo que amanhã você repense e se arrependa. Mas foi bem para você naquele momento. E você não pode ser condenado pelo que a sua consciência te abonou. Jesus fala assim para a gente, todos os seus pecados lhe serão perdoados. Se ele tivesse terminado a frase aí, seria maravilhoso, mas ele não terminou. Infelizmente, teve o mas depois disso. Porém, mas, entretanto, o pecado contra o Espírito Santo, esse não vai ser perdoado. O Espírito Santo está em nós. Em nós. É aquela divina que nos trouxe até aqui, através dos nossos esforços. Você também é filho de Deus. Você é uma centelha divina. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E a gente aprende, estudando doutrina espírita, que quanto mais nós caminharmos para frente, maior vai ser a nossa penetração no nosso caminho de trás, para entender e reconciliarmos. Não é para sofrer, não. Misericórdia quero e não sacrifício. Essa é a proposta de Jesus na nossa vida. Então, quando você pensar nos seus pecados, não fica triste, não. Novas oportunidades nos serão apresentadas para a nossa recondução. Quem nos criou tinha certeza absoluta do nosso destino e Ele nos conhece e sabe da nossa vitória. Por isso, temos que ter coragem, agir no bem, naquilo que tiver ao nosso alcance, hoje e sempre.
amigão, eu vou te dar a palavra colocando meu pescoço mas você vai falar. Fica à vontade. O pecado contra o Espírito Santo não vai ser perdoado. Esse Espírito Santo vai ser o nível de consciência que a gente já adquiriu. Me fala o seu nome, por favor. Marcelo. Marcelo fechou com chave de ouro, Marcelo. É exatamente isso. Por isso eu falei que a minha regra de vida não é para vocês. É minha, porque é a minha consciência. Então, o que a sua consciência está mandando você fazer, pode fazer com tranquilidade, porque é o seu nível. E aí Emmanuel vai falar para a gente lá no Pensamento e Vida, ninguém sai de improviso do piso em que está situado. Quando nós nos reunimos aqui, nós estamos estudando para não ter improviso na nossa ação. Nós estamos aqui elaborando novas formas de agir, dentro de um outro conceito. Mas a consciência marca para mim o pecado. Descobriu a lei, haja de acordo com a lei. Por isso é que Jesus fala para a gente, eu não vim abrogar, eu vim cumprir. Então, é lei para você não bater nos seus filhos, não faça isso, apesar da vontade. Então, é exatamente isso. Legal? Então, vamos fazer a nossa prece, primeiro em agradecimento a vocês, o meu agradecimento a todos vocês. Apesar de eu não estar aqui por causa de nenhum de vocês, muitas vezes vocês ficam até sentidos assim, vocês não podem imaginar como vocês representam na minha vida. A felicidade que é estar aqui em cima e ver a expressão de vocês. Muitas vezes sorriso, muitas vezes assim. Então isso para nós é muito importante. Quando você dorme eu vejo também, tá bom? Não tem como eu não ver. Você pode até tentar se esconder. E eu falo que reunião pública não foi feita para dormir. Foi feita para despertar. Porque Jesus fala no Evangelho, acorda tu que dormes. Então, é acordar para as nossas oportunidades, sempre, sempre. E no momento de prece, não abaixe a sua cabeça. Deus não nos quer de cabeça baixa. Deus nos quer de cabeça erguida, porque isso facilita a nossa respiração. E aí nós vamos nos unir em prece para agradecer a Deus que nos deu essa grande oportunidade. Para mim de revê-los e para Ele de nos ver em novos caminhos. Senhor Jesus, unindo-nos em prece de agradecimento, nós queremos, de alguma forma, Senhor, sermos úteis. Nós queremos, Senhor, que as energias que nos balsamizam o corpo físico e espiritual neste momento sejam utilizadas em benefício daqueles que sofrem, daqueles mestre amigo que ainda não tem condições de perceber a sutilidade dos teus ensinos nas expressões diárias de nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que a nossa atenção seja despertada para visualizar nos menores momentos da nossa jornada diária o grande momento de nosso testemunho no bem. Porque acreditamos, mestre amigo, que as oportunidades diárias representam as lições que temos que cumprir na elaboração de um mundo melhor. Nós acreditamos, Senhor, que somos os responsáveis pela renovação do ambiente em que nos encontramos agora. E que por conta disso, mestre amigo, nós queremos ser os instrumentos de renovação de todos os ambientes em que nos encontrarmos, para que assim a tua presença seja percebida através de meus pensamentos, de minha fala
do meu comportamento, Senhor, para que eu tenha a coragem de dar o meu testemunho de fé, agindo como um enviado de Deus em todos os lances da minha vida. Senhor, que tenhamos a coragem de Te servir onde quer que nós encontremos a oportunidade. Aonde quer que nos encontremos, Senhor, na jornada diária. E que assim tenhamos a Tua presença em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.